Olá, Mensagens da Alma, sempre trazendo para você assuntos importantes que tocam o coração, que transformam vidas e que purificam a alma. Hoje nós trouxemos o meu querido amigo Sandro Quintino, da Arca da Aliança, que faz o programa No Caminho, e diga-se, Mensagens da Alma, todo dia às 16h15, 16h10. 16h10 tem uma mensagenzinha para você no programa do Sandro, então não perca. Hoje nós trouxemos o Sandro para falar sobre o período da Quaresma. Sandro, querido, obrigado por ter vindo. Por nada. Muito obrigado. Sandro é a pessoa certa para falar sobre a Quaresma, porque ele vive no dia dele a purificação do ser. Sandro, fala um pouquinho, explica o que significa a Quaresma. Primeiramente, colher aqui, agradecer o convite, é uma alegria estar aqui, né? Para a gente juntos refletirmos sobre a Quaresma, esse tempo forte. A igreja tem um calendário, né? É bonito a gente falar sobre isso, sobre o calendário litúrgico. Nós vivemos no Cronos, que se a gente for olhar nesses dias nós estamos vivendo aí o ano de 2024, esse é o ano cronológico. Mas existe um ano da graça, um tempo da graça que a gente brinca que diz que é o Kairos. Existe o Cronos e o Kairos. E o tempo da graça para nós é representado pelo calendário litúrgico. O calendário litúrgico da igreja, ele é composto por dois grandes eixos. O Natal, né, e aquilo que o prepara, e o ciclo pascal. O ciclo do Natal e o ciclo pascal. O ciclo do Natal vem o Advento, depois o Natal em si. O ciclo pascal, que é o centro da nossa fé, da nossa vivência cristã católica, ele parte da Quaresma, da quarta-feira de cinza, nós vivemos 40 dias, e chegamos ao domingo de Páscoa, que é o ápice da nossa fé. A nossa fé brota dessa realidade, a ressurreição de Jesus, né? Aquele grito da Maria Madalena, quando ela volta do túmulo, né? Eu sempre penso, ela volta descabelada, com os pés descalços, correndo e gritando: eu vi o Senhor, Ele está vivo. Dessa realidade nasce a fé cristã e, consequentemente, a fé católica. Então, a Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa. É um tempo de passagem. A Quaresma não é fim, ela é meio. Sim. O fim último é o domingo da ressurreição. E como o cristão deve se comportar ou agir nesse período da Quaresma? Na verdade, o que é a Quaresma? Quaresma são 40 dias. E qual é o marco da Quaresma? A Quaresma é um tempo de conversão. O fim último da Quaresma é uma mudança de vida. E realmente ela faz uma conversão. Por quê? Porque com a ressurreição de Jesus tudo é transformado. Sim. Então a gente precisa viver isso com mais afinco, com sinceridade e sobriedade, né? Porque o fim último é a conversão. Mas para a gente viver essa conversão, aí a igreja nos chama à prática de 3 virtudes, que é a oração, o jejum e a esmola, né? A oração, o jejum e a esmola são as 3 práticas que nós somos chamados a viver na Quaresma. Então, de que modo que a gente pode viver? Buscando um processo verdadeiro de conversão, de mudança de vida, a partir de uma vida mais intensa de oração, de jejum e da prática da caridade, porque a esmola, quando a gente fala assim, a gente pensa que é dar a moedinha lá no sinaleiro, a gente tem isso. Não, é a prática da caridade, que não adianta rezar bastante ou jejuar muito se eu não pratico o bem, se eu não vivo o amor, se eu não vivo a caridade. Então essas 3 coisas é como um tripé que compõe a espiritualidade quaresmal. Perfeito. As pessoas me perguntam e têm dúvida, como é o jejum? Às vezes elas acham que tem que ficar sem comer 24 horas ou passar fome durante 7 dias ou 40 dias. O que é o jejum? A gente não precisa fazer o jejum de Jesus, né? Jesus, ele jejua durante 40 dias, né? Ele vai ao deserto, lá vai lutar contra o demônio, como diz a história, e vai viver a tentação, né? Ele vive aquele processo de tentação e ele vive 40 dias em jejum. Diz a palavra, né? Lucas vai dizer que ele não comeu e nem bebeu durante os 40 dias. Nós não precisamos viver isso.
O jejum, há muitas formas de prática de jejum. Hoje, jejum, se a gente for falar de jejum, tá na moda, né? É comum você falar de jejum intermitente para perder uns quilinhos. Hoje está muito na moda, por exemplo, há várias pessoas que ensinam. Mas não é isso. Para nós, para os cristãos, o jejum é uma prática espiritual. Sim. Há muitos modos de jejum. Existe jejum de água, existe jejum de pão e água, existe jejum que é aquele de você deixar de comer o dia inteiro ou por um período. Né? Há muitas práticas. Basta dar um Google aí em qualquer uma desses sites católicos confiáveis, que eles vão te dar ali a forma de fazer jejum. Então, não é ficar sem comer o dia inteiro ou ficar sem comer. Não, eu posso regrar. Por exemplo, eu tomo um café de manhã, no meio do dia, ali no meio da manhã, aquele lanchinho eu posso deixar ele e depois no almoço almoçar. Eu posso fazer também, além do jejum, a abstinência. Né? Na quaresma a gente pode fazer uma abstinência, nas quartas e sextas a gente pode abrir mão de comer a carne. Então, isso é abstinência. Eu fiz a proposta de, nos 40 dias, não comer carne. É um propósito seu. É um propósito meu. É um propósito seu. Porque também tem isso. Há essa provocação para que a gente faça os nossos propósitos. Só que é interessante a gente pensar, o que é o jejum? Porque às vezes a gente para muito nisso. Deus precisa do meu jejum? Essa grande pergunta é essa. Mas Deus não precisa do meu jejum. É claro que Deus não precisa. Não vai mudar nada em Deus você jejuar ou deixar de jejuar. Agora, eu e você, nós precisamos. Porque o jejum, ele faz um trabalho na nossa vida. Quem não consegue passar um dia sem comer um pedaço de carne ou olhar para um bife no seu prato suculento e dizer para ele, olha, eu não preciso de ti hoje para ser feliz, dificilmente vai aguentar o tranco na hora que for tentado a uma corrupção, tentado a um adultério. Então, o jejum é esse trabalho da minha vontade. É firmar a vontade, se tornar mais senhor de si, buscar a virtude da temperança, de um equilíbrio. Perfeito. Hoje a gente vive muito desequilibrado, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer um equilíbrio na vida, de ter uma vida equilibrada, sem grandes excessos. Sim. O jejum nos ajuda nisso, a mortificar nossa vontade e ao mesmo tempo ser mais senhor de si mesmo. Então, por isso o jejum. Não é fazer jejum por fazer. Não é fazer jejum para dizer eu aguento. Ou eu tenho uma coisa que me condena, que me fere, que eu estou sempre me culpando. Aí eu vou mortificar minha carne como se eu estivesse batendo o meu próprio corpo. Ou dizendo assim, eu vou pagar pelos meus pecados através do jejum. Não, não é isso. O jejum é uma oferta agradável a Deus, mas ao mesmo tempo é um trabalho, um lidar consigo mesmo. O jejum é para mim. O jejum é um trabalho comigo. Quando a gente está de barriga cheia, muito cheia, o que a gente quer? A gente quer dormir, sentar e se acomodar. Se a gente está jejuando, a gente está atento. A gente percebe mais a nossa vida. É um olhar para si mesmo. E ao mesmo tempo, quando eu jejuo e eu passo até um pouco de fome, eu consigo me ligar àquelas pessoas que talvez não tenham um alimento na mesa. Então isso me torna mais sensível e mais capaz de me colocar no lugar do outro. Então o jejum tem todo este sentido. O que é importante? Cada um pode fazer um propósito. E o bacana é que se eu faço o propósito é meu. Talvez lá na sua família você faz um propósito, mas você não precisa falar para ninguém. Você não precisa... a própria liturgia da quarta-feira de cinza diz, né? Quando jejuares, perfuma a cabeça, alegra teu rosto, para que ninguém perceba. Mas que Deus sabe, Deus vê e Deus recompensa. Né? Então, é uma mística um pouco profunda a questão do jejum. Mas o que tem que entender é que não é o jejum pelo jejum. É o jejum por um propósito, é o jejum buscando a graça de Deus para um autodomínio. Eu acho importante também colocar de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. As pessoas às vezes falam, né, Sandra, eu leio, mas não entendo nada. Mas se você ler com o coração, com amor e pedir ajuda do Espírito Santo, né, Sandro, você vai começar a entender e vai ver que Deus fala com você o tempo inteiro. Que tudo que Deus quer dos seus filhos está
na palavra, né? E o conversar com Deus, né? O quanto é importante, né, Sandro? Muitas pessoas conversam com pessoas estranhas, se desabafam com pessoas estranhas e esquecem que o melhor amigo é o nosso Deus, né? Aí entra a outra atitude, que é a atitude da oração, né? O jejum, ele liga-me a mim mesmo. A oração nos liga a Deus. Então, por isso também é o segundo pé do tripé da quaresma, tripé da espiritualidade, que é a oração, né? É um tempo para rezarmos um pouco mais, para buscarmos mais a Deus, né? Eu sempre gosto de entender que, para mim, a quaresma ela é um impulso. Sim. Porque senão a gente corre o risco de dizer assim, eu vou jejuar durante a quaresma inteira, eu vou rezar durante a quaresma inteira, mas passou, opa, graças a Deus, acabou. Ah, não, é. Ela é um impulso, Sim. ela é aquele sopro que te faz sair do chão, mas que depois ao longo do ano, ao longo da vida, você se mantém de um modo estável, vivendo tudo isso normalmente como se fosse uma eterna quaresma, digamos assim. Perfeito. Eu sempre gosto de dizer que a quaresma é um tempo para que aqueles que estão fora busquem a conversão. E aqueles que estão dentro, e dou um exemplo, né? Esses dias eu tive na casa de uma cunhada minha, e lá eles têm fogão a lenha. E de manhã eles acendem fogão a lenha, de manhã então preparam o almoço, a comida fica quentinha, mas à tarde o fogão a lenha se apaga e eles pegam e deixam a chaleira com água lá em cima. O fogo vai apagando, mas aquela chaleira fica lá com uma água morna. Às vezes a gente é assim também, tá ali dentro, tá ali, mas amornou, ficou naquela mornidão. Então a quaresma é uma oportunidade para a gente novamente chegar-se ao fogo e aquecer o nosso coração novamente para tocar a vida. Porque o jejum, a oração e a esmola faz parte da vida do cristão em todos os tempos, né? Sim, a esmola, que seria a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo, Isso mesmo. fazer o bem sem ver a quem. Eu acho que no mundo em que vivemos hoje, o amor ele simplifica toda vontade ou toda aquilo que é a fé. Porque Deus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, amar é o que precisamos praticar hoje, né, Sandro? Isso mesmo. Então, se nessa quaresma, o Sandro explicou tão bem, mas se nessa quaresma você poder amar mais o próximo, dedicar da sua vida ao próximo, tem tantas entidades que necessitam. A nossa Arca da Aliança é uma entidade que você pode ajudar, ela está agora na FM 93.5, estamos crescendo, eu digo estamos porque eu também estou lá, adoro a Arca da Aliança, né? Então ajude mensalmente, ajude as entidades, as pessoas que dedicam da sua vida para ajudar o próximo e montam entidades filantrópicas. Ajude, contribui, ame, visite as entidades, visite as crianças, visite os idosos, visite os doentes, visite os presidiários, visite aqueles que estão no fundo do poço precisando de amor, de atenção. A quaresma representa muito a fase de amar, de doar, de se entregar a Deus, ao Espírito Santo. Essa é a quaresma. Que você busque. O Sandro explicou bem. Nós vivemos isso, né, durante a nossa vida inteira. Nós pelo menos tentamos todos os dias estar em contato com Deus, ler a palavra de Deus, conversar com Deus, colocar Deus em primeiro lugar e amar o próximo. Seja como nós, como vários cristãos que descobriram que a verdadeira alegria está em se encontrar com Deus, em descobrir o seu real propósito de vida. O seu real propósito de vida, quem determina e já determinou é o Divino Criador. Sandro, obrigado, meu amigo, por ter vindo. Obrigada por ter explicado o significado da quaresma e que você viva a quaresma da melhor forma que você puder. Faça jejum da língua também.
Transmita só palavras positivas e faça jejum da mente também. Deixe entrar na sua mente só pensamentos positivos e renováveis. Um grande abraço.